Já nós vamos com mais informações, eu vou um pouquinho nas manifestações, volto para o nosso cidade e está tudo certo. De repente, ela se chama Maria. Maria, correto? E ele se chama, é marido de Maria, ele se chama Joaquim. O corpo de Maria é encontrado num poço. A polícia tem certeza que foi Joaquim, o marido, que matou a mulher. No dia seguinte, Joaquim, o marido, também é encontrado morto. O que ocorre? A polícia começa a investigar, e aí muda evidentemente a linha e descobre que um filho de Joaquim pode ser o culpado de tudo, porque Maria teria descoberto que esse filho de Joaquim, né, Maria, a madrasta dele, teria um caso extraconjugal com uma parente casada e ela teria ameaçado denunciar. Põe no Cidade. 2 mortes ainda sem explicação. Maria Lúcia foi encontrada morta dentro da cisterna da própria casa no último domingo. O suspeito de matá-la era o marido, Joaquim. Mas o caso acaba de ter uma reviravolta. É que Joaquim também foi encontrado morto no mesmo lugar, nesta quarta-feira. Depois que soube da morte de Maria Lúcia, o dono da chácara, que também era patrão dela, veio limpar o poço e acabou encontrando outro corpo. Na hora, é claro, ele não sabia de quem era. Desesperado, então ligou para a polícia, que confirmou que se tratava mesmo de Joaquim. Segundo a polícia, Maria Lúcia morava nesta casa com o marido Joaquim, o filho dela, João Batista, a nora Alessandra e os 2 netinhos. Nos últimos meses, o filho de Joaquim, Fernando, também se juntou à família. Mas Maria Lúcia acabou desconfiando que Fernando estaria tendo um caso com a nora e mandou o filho dela para São Paulo para não ver a traição. Após descobrir o caso entre Fernando e a nora, ela expulsou os 2 de casa. Vizinhos contaram à polícia que um dia após a morte de Maria Lúcia, viram uma caminhonete aqui na chácara e algumas pessoas fazendo mudança. A polícia acredita que Alessandra e Fernando levaram tudo que tinha na casa, que agora está trancada, e fugiram. A partir daí, eles se tornaram os principais suspeitos dos crimes. Joaquim era caseiro da chácara. Maria Lúcia trabalhava em um restaurante. Vizinhos disseram que sempre ouviam gritos da casa, que por aqui sempre havia brigas envolvendo a família. Segundo essa mulher, que não quer se identificar, Joaquim não se dava bem com o filho e não concordava com a vida que ele levava. Disse que ele tinha feito um roubo aqui na região, perto da casa, né? E o pai não aceitava. A família agora está com medo. Fernando Alves da Silva, de 30 anos, também estaria ameaçando outros parentes. Ele falou que ia matar, né, a avó lá. A polícia ainda não sabe onde estão Alessandra e Fernando e nem o real motivo dos assassinatos. O Fernando é um cara que, pelo que a gente viu, é um psicopata, e a Alessandra, ela corre o risco de se tornar uma vítima dele, e é possível que ele também já a tenha matado. Então a gente agora está procurando, está investigando para ver se ela está viva, se ela está foragida e qual a participação dela. Deixa eu dizer o seguinte, nesse momento, a polícia de São Paulo, mais precisamente dos municípios de Carapicuíba e Osasco, fizeram uma revista em armários de guardas civis metropolitanos de Barueri, que estão sendo investigados sobre o assassinato das 18 pessoas na quinta-feira passada. Você vai ver agora põe exclusivo, minha filha, porque dá trabalho para fazer. Você vai ver agora o que eles encontraram
Você vai ver e é com exclusividade, porque ninguém tem. O que eles encontraram dentro do armário dos guardas civis que estão sendo investigados. Encontraram 3 toucas ninjas, esse revólver calibre 38 e munições. 3 toucas ninjas idênticas às que foram usadas nas execuções de quinta-feira. Encontraram um revólver calibre 38 com munição. E um revólver calibre 38 foi usado na execução. A polícia apreendeu também na casa desses guardas. Corta para um instantinho aqui para mim. Põe a imagem lá atrás. Encontraram também 4 pistolas calibre 380. Arma com calibre idêntica ao que foi usada no massacre. Eu vou falar direto com a minha querida amiga e repórter de primeira linha, Fátima Souza, que está no local e tem todas as informações. Com isso, a polícia pode chegar no que nós anunciamos aqui, que quem trouxe a informação foi o nosso Percival, de que 6 policiais militares, sendo entre eles um cabo, um sargento, participaram do crime, 3 guardas civis metropolitanos, um ex-guarda civil. E com as informações que chegam agora, vai fechando o cerco. Essa é uma imagem que acaba de chegar, uma imagem exclusiva. Encontraram dentro dos armários dos guardas civis metropolitanos de Barueri 3 toucas ninjas e o revólver calibre 38, arma idêntica do crime. Você vai vendo, e a Fátima Souza está dentro da investigação e vai falar conosco por telefone para nos explicar essa descoberta que pode levar a polícia a, como a gente diz, rachar o crime, chegar aos criminosos. Boa noite, Fátima. Boa noite, Marcelo. A polícia fez entre ontem e hoje uma busca na casa de 2 guardas civis metropolitanos da cidade de Barueri e também nos armários deles na corporação. O resultado é esse que a gente está vendo. Nos armários encontraram 3 toucas ninjas, um revólver calibre 38, que, como você falou, é um calibre que foi usado nas execuções em Barueri, e também encontrou munição. Na casa deles foram encontradas 4 armas, 2 na casa de cada um, de calibre 380, que também foram utilizados, calibre iguais, né? Foram utilizados nas execuções em Barueri e também na cidade de Osasco. A polícia, agora, como você disse, está fechando o cerco. O secretário fala e confirma, assim como o pessoal do DHPP, que as investigações caminham quase que exclusivamente para a participação de policiais e de GCMs. Se falava no começo também na possível participação de traficantes, mas como eu comentei, traficante nenhum pergunta para outro se ele tem passagem antes de atirar. Então hoje é exclusiva a investigação da participação de policiais militares e também de GCMs dentro da investigação. E esses guardas civis, Fátima, já estão presos? Não, Marcelo, eles não estão presos. Eles foram ouvidos. As 5 armas foram mandadas para a perícia, para o Instituto de Criminalística, que agora vai tentar comparar com os poucos cartuchos encontrados no local do crime, tanto em Osasco quanto em Barueri. A Corregedoria ouviu já alguns policiais de Osasco e de Barueri, incluindo entre eles um sargento. E como a gente dizia ontem aqui no nosso jornal, no Cidade Alerta, a participação de um sargento e 5 soldados está sendo investigada. Uma informação importante também, Marcelo, é que a polícia já sabe que na quarta-feira que antecedeu os crimes, que foi na quinta, equipes do Tático
da Polícia Tática de Osasco, não oficialmente, mas com os carros oficiais, estiveram em 3 favelas que rodeiam aqui os locais do crime. Uma favela no Jaguaré, que é a San Remo, e 2 favelas em Osasco, a favela do Sapé e Mandioquinha. Esses policiais teriam ido a essas favelas para dizer para a bandidagem que se não aparecesse a arma do policial militar que foi morto, que teria causado toda essa vingança, se essa arma não aparecesse, haveriam mortes. Isso foi na quarta. Na quinta aconteceram mortes. Porque quando o policial militar foi assassinado naquele posto de gasolina em Osasco, levaram a arma dele. Então seria uma questão de honra para os companheiros ter as armas de volta. Na quarta-feira, foram nessas 3 favelas e ameaçaram. Ou a arma aparece ou vai ter mortes. Coincidência ou não, na quinta-feira houveram mortes. Obrigado, Fátima. Corta aqui para mim. Obrigado, Fátima Souza, como sempre brilhante. Eu quero dizer uma coisa. E antes dessas 18 mortes, cerca de entre 10 e 15 dias, 6 outras mortes aconteceram ali naquele mesma proximidade em Osasco e as 6 mortes com as mesmas características de execução das 18 da última quinta-feira, exatamente há uma semana. E a nossa Capitão Nascimento foi para confirmar a história de policiais militares também metidos no crime. Coloca a capitão no ar, por favor. A polícia já tem a lista com os nomes dos suspeitos de terem participado da chacina de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, que terminou com a morte de 18 pessoas. A informação partiu de policiais que participam das investigações. No início da tarde, o secretário de Segurança Urbana de Barueri chegou acompanhado do comandante e subcomandante da GCM ao Departamento de Homicídios. Ele foi chamado para passar informações sobre a corporação. A gente está lá à disposição. Botamos a secretaria, a guarda também veio aqui representada pelo comandante e o subcomandante, para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Para a gente é interessante. O que eles solicitarem, nós viemos colocar aqui à disposição. O Feito Joanante está preocupado em atender às solicitações do governo para que isso resolva o mais rápido possível. O delegado-geral da Polícia Civil também compareceu, mas não quis falar sobre o assunto. Não tem nome nenhum ainda. Tudo que eu falar para vocês vai atrapalhar o nosso trabalho, então eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada sobre a investigação. Existem nada. Elas estão na perícia, só isso que eu posso falar. A polícia já apreendeu armas que podem ter sido usadas na chacina. Na tarde de ontem, um guarda civil de Carapicuíba, na Grande São Paulo, prestou depoimento. Policiais fizeram buscas na casa dele e encontraram 2 pistolas 380, o mesmo calibre que foi usado na chacina. O armário do guarda, que fica na corporação, também foi revistado. As armas foram levadas para a perícia e ele, após prestar depoimento, foi dispensado. Dos 6 feridos que estavam internados no hospital, 2 receberam alta. Um homem e uma mulher que foram baleados em Osasco. Agora a polícia aguarda aqui no Departamento de Homicídios o depoimento de mais um sobrevivente. Um rapaz que estava no bar de Osasco e levou um tiro de raspão no braço. Ele contou à polícia que teve que se fingir de morto. E você vai vendo aí a imagem para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta. Eu desejo uma boa noite. Essa é a imagem que acabou de chegar de uma revista de armários de guardas civis metropolitanos em Barueri, na Grande São Paulo. Policiais que estão na investigação de Carapicuíba e de Osasco, policiais civis, foram revistar e encontraram 3 tocas ninjas dentro dos armários dos guardas civis e uma pistola 380, que é essa que você está vendo, calibre que foi usado
na matança da última quinta-feira. Portanto, você está vendo 3 tocas ninjas encontradas, idênticas às usadas no massacre, e também o revólver. Corta para mim. Já já nós vamos ter mais informações. Por quê? Porque vai se confirmando a informação que nós demos aqui ontem de que um sargento da PM, 5 policiais militares, 3 guardas civis metropolitanos, um ex-guarda civil metropolitano e um informante da polícia, todo esse grupo, esses homens poderiam ser os homens que mataram na última quinta-feira do grupo de extermínio montado aqui em São Paulo. Portanto, já já eu tenho mais informações. Me dá o preso, por favor. Você vai vendo, esse aí é um assaltante e muito bem fez o policial em fazer ele mostrar essa cara. Ele matou um taxista por só a troco de nada. Ele matou o taxista. A polícia de São Paulo investigou e ele foi preso na casa de parentes. O crime aconteceu aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Põe no Cidade. O homem que atirou e matou o taxista chega à delegacia escoltado. Wellington dos Santos Gomes, de 21 anos, estava com um casal quando rendeu Ramão Souza da Silva, de 51 anos. O taxista havia acabado de chegar do mercado e reagiu ao assalto. Neste vídeo, Wellington diz por que atirou. Um único tiro foi disparado e Ramão não resistiu. Desde o dia da morte do taxista, o Wellington estava sendo procurado. Ele havia se escondido na casa de parentes e foi lá que ele acabou preso. O crime aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi esclarecido horas depois. Uma mulher já havia sido presa e um adolescente foi mandado para a Fundação Casa. A mulher e o menor foram abordados bem perto do local do crime por uma equipe da Polícia Militar. Ao ser preso, Wellington contou aos investigadores que foi a mulher quem deu informações sobre o taxista antes do assalto. Alegava que o cara tinha recebido um pagamento, alguma nota assim? Uma nota? Ela dizia que o cara tinha recebido uma nota? Tinha pegado um dinheiro. A morte de Ramão no começo deste mês gerou comoção em Guarulhos. Em protesto contra a morte do colega, taxistas fizeram um buzinaço enquanto a polícia registrava o boletim de ocorrência. Wellington vai esperar julgamento no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Me dá a imagem do próximo, você vai vendo. Sabe qual é o apelido desse? O assaltante da máscara. Ele foi pego em casa, ele só roubava clínicas e laboratórios. Ele se passava por cliente usando uma máscara cirúrgica como se tivesse doente e aí saía assaltando. Já está preso o assaltante da máscara. Põe no Cidade. Essas imagens gravadas pela polícia mostram o momento em que Ricardo Alves de Oliveira, de 36 anos, foi preso. Ricardo aterrorizava desde o início do ano funcionários de clínicas e laboratórios de Goiânia. Há 3 meses, vinha sendo investigado pela polícia, que começou a procurar por um tal assaltante da máscara. O modo de agir do criminoso chamou a atenção da polícia. Para cometer os assaltos, ele quase sempre se passava por paciente usando uma máscara cirúrgica como essa aqui. Alguns estabelecimentos, inclusive, proibiram a entrada de pessoas com esse tipo de máscara. Câmeras de segurança de algumas clínicas gravaram a ação do criminoso. Aqui ele chega armado e usando um capacete e a máscara. Ele rende as funcionárias e pega o dinheiro do caixa. Antes de sair, ele ainda procura a chave da moto que tinha perdido. Reparem que nessa outra câmera aparecem alguns pacientes. O movimento é pequeno. Outros registros foram feitos do assaltante. Aqui ele aparece com boné e máscara. Neste outro, apenas com a máscara. Na casa do suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com munição que estava escondido dentro de uma mala. Os policiais também apreenderam 10 porções de cocaína, o capacete e uma blusa usados em alguns assaltos e mais de R$1.000 em dinheiro. Ele diz que optou por clínicas e laboratórios porque ele acreditava que ia ter dinheiro no local e que a segurança era um pouco mais falha. O assaltante da máscara confessou 9 roubos, mas a polícia acredita que esse número pode ser bem maior. Ricardo, que já tinha passagens por agredir a companheira, por desacato e resistência à prisão, agora será indiciado por tráfico de droga, posse ilegal de arma e roubo qualificado pelo uso de arma.
A nossa vantagem com alguns repórteres, pessoal, é que eles não têm um código penal na mão. Senão eles iam ficar 1 hora falando de tudo que é crime. É inacreditável. 157. Aí você pergunta, mas o que quer dizer isso? Ah, isso eu não sei. Repete, né, o que o delegado diz. O delegado diz prevendo uma condenação que ele não pode prever. A pena vai, né? Que vai nada. Vai nada, vai se lascar. Olha aqui, Cucuru Paloma. Cucuru Paloma tá rindo, ó. Cucuru Paloma tá rindo. Pra ele tá tudo certo. Ele é ladrão, tá preso e Cucuru Paloma, ele canta. Ele canta. Aquele meu xará da Bahia, o Marcelo, foi lá entrevistar Cucuru Paloma, perguntou pra ele: agora que eu tô preso, você quer que eu cante o quê? Aí o Marcelo disse pra ele: fica na muda, meu filho, que passarinho preso fica na muda. Põe no Cidade. Se você quiser ser meu pai, eu vou lhe adotar. Eu te bora agora pra casa. Eu tô alegre. Tá feliz? Oi, vou sair daqui feliz. Você? Eduardo Souza Santos. É. Quantos anos? 28 anos. 28. 3 filhos pra dar comida. É? Eu tô feliz com o que eu não fiz. Certo, você foi acusado pela polícia de assalto, não é isso? Inclusive a vítima prestou depoimento no GERC. O que é que você tem a falar? Eu não tô nada a declarar, que minha consciência tá limpa aqui. Tá? E eu vou sair como homem. Dá ideia, meu pai? Não, tô olhando pra você, que você tá feliz. Eu tô com a graça de Deus. Não, tranquilo. Tem que acordar feliz. Não pode levantar e ficar triste, né? Quem esquenta a cabeça é palito de fósforo. Quem esquenta a cabeça? É palito de fósforo. Informação que chega aqui, através do policial. Você também é suspeito de outros assaltos. Eu? É. Cadê? Bota aí os outros assaltos. Informação que chega. Cadê? Bota aí. A sociedade me conhece, rapaz, que eu sou cara homem, eu sou trabalhador. Eu lhe vi na rua, no Barbalho. Eu trabalho. Eu trabalho na Avenida 7, em todo lugar você vai me ver que eu trabalho. Todo dia tá com dinheiro na mão. Hã? Todo dia tá com dinheiro na mão. Eu trabalho. Pode chegar na Feira do São Joaquim, você vai me ver trabalhando lá, ó. Fui, viu? Vá com Deus. A gente se bate na rua. A gente se bate, quando você se bate, você vai comprar um chocolate na minha mão. Camisa D, Right to the Future. Vai escrever. Sabe onde é que você vai escrever o futuro, filho? Lá no fundão da cadeia. Mas isso se você parar de rir, porque se você não parar de rir, você não passa do primeiro momento da cadeia, que os caras já te apertam. Vai chegando essa alegria na cadeia. Tem imagem da próxima? É um casal de ladrão. Um casal de ladrão. E tudo, ó. Um tem 14, aí. E o outro 16. Eles vão entrar para assaltar, na hora que atirou aí, ó. Pim! Tá vendo aí o moço? Matou o comerciante por causa de R$60 em moeda. Vê se é possível. É possível. Põe no Cidade. Casado e pai de 3 filhos, o empresário morreu no local de trabalho. Foi morto com um tiro por causa de R$60 em moedas. Podia ter pedido, mais fácil. Atirou nele igual tirar no animal. Era início de noite quando o comerciante foi surpreendido na mercearia. Ele havia acabado de recolher o dinheiro do caixa. Os criminosos que aparecem nas imagens são menores de idade. O rapaz tem 14 anos e a adolescente 16. O disparo foi dado pelo garoto e acertou o peito da vítima. O jovem de 14 anos e a adolescente de 16 têm mais de 30 crimes registrados contra eles. O menor já foi apreendido 11 vezes em flagrante, ela 3. Além de Cláudio, agiam também em cidades vizinhas como Carmo da Mata e Itaguara. Veja o registro de mais um crime cometido pelo adolescente, dessa vez a uma lotérica. São 2h50 da tarde, vários clientes estão na lotérica. O menor chega com uma arma em punho, ameaça os funcionários o tempo todo, apontando o revólver como se fosse atirar. Pega cerca de R$6 mil em dinheiro, coloca na mochila e foge. Parte do dinheiro foi recuperada e o jovem apreendido, mas por ser menor, logo foi solto. O desespero da família de Lindolfo é saber que este latrocínio pode não dar em nada. Não vai adiantar, vai soltar. Quiser de menor, prende hoje, amanhã tá solto.
Tá certinho. E só para lembrar que ontem passou na segunda votação na Câmara a redução da idade penal de 18 para 16. Agora o Senado tem que votar 2 vezes para ver se então aprova a mudança na lei. E me dá os presos, são 6 presos. Ele é uma quadrilha, eles só assaltam quando o pessoal sai do banco. É tudo especialista, dizem eles. Assalta, sou especialista em saidinha de banco. Isso aí rouba até passarinho do vizinho. Põe no Cidade. Os assaltos eram todos à mão armada. Neste vídeo, parte do grupo planeja um roubo. Os criminosos abordavam as vítimas na saída das agências bancárias. As armas ficavam escondidas no banco da moto, usada para seguir o cliente. A polícia prendeu 6 suspeitos de praticar esse tipo de crime, conhecido como saidinha de banco. O ponto de partida da ação dos criminosos era o centro da cidade. Antônio Lima Araújo era o informante da quadrilha. Dono de uma loja aqui no centro de São Paulo, ele circulava entre os comerciantes e conseguia informações sobre saques e depósitos. Esses dados eram repassados a um outro criminoso responsável por selecionar os assaltantes que iriam cometer o roubo. A quadrilha chegava a realizar 4 assaltos por dia. As investigações continuam. Para a polícia, mais pessoas fazem parte dessa quadrilha. Deixa eu dizer uma coisa nesse momento. Só queria fazer uma observação, que a reportagem é assim. Eles estão armados e tal. Eles assaltam armados. Assalto só pode ser armado. Não há outra condição. Assalto tem que ser armado. Se não for armado, é furto. Me dá a imagem, por favor. Você vai vendo comigo nesse momento. Eu e você vamos vendo a manifestação em São Paulo, cujo teor principal é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Há também reivindicações como fim Peraí que eu tô me passando uma informação, por isso eu gaguejei, que são 24 estados e mais o Distrito Federal nesse momento com manifestações. Por exemplo, me dá Salvador, por favor. Olha aqui, essas são imagens que eu recebi de Salvador agora, do finalzinho da tarde. Do finalzinho da tarde você vê aí placas do PT, do Diretório Jacobina. Você vai acompanhando, se tiverem outro... Vou me dar Brasília, por favor. Você vai vendo aí Brasília, mais amor, mais tolerância, mais democracia. Sempre golpe não. Olha aí, golpe não, numa manifestação contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em defesa da liberdade. Você fora golpistas corruptos. Você vai vendo aí a Central Única dos Trabalhadores. Me dá Belo Horizonte, por favor. Você vai vendo aí na Praça da Estação, que assim é conhecida. Você vai vendo em Belo Horizonte também uma manifestação. Uma manifestação contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos a Goiânia. Você vai rodando o Brasil comigo. Imagens do fim da tarde na área central de Goiânia, momento em que as pessoas saíam dos seus trabalhos e começavam a se aglomerar com palavras de ordem, bandeiras da CUT, bandeiras da CGT. Você vai vendo aí discursos que, como eu dizia aí, a bandeira do Brasil. Já eu vou ter mais informações. Me dá a moça aí, o rapaz, me dá a moça a foto. Me dá a foto dos dois. Ela se chama Cleonice e ele é um cabeleireiro famoso. Cleonice está fazendo um curso para ser cabeleireira. Ela conhece Guilherme. Os dois se aproximam rapidamente, começam a namorar.
Mas Guilherme não gosta de sapé que aiá. É aí o ponto de uma história de partida, o ponto de partida de uma história que há de terminar. Eu volto já já. E como eu dizia, 24 capitais, mais o Distrito Federal, além, claro, de outras cidades pelo país, nesse momento fazem manifestação contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Dá a imagem de São Paulo, por favor. Você vai vendo aí. Essas são imagens de São Paulo. A manifestação estava saindo do Largo da Batata em direção Faria Lima, Avenida Rebouças, até chegar na Avenida Paulista. Me dá Porto Alegre. Me dá Porto Alegre. Porto Alegre começou cedo, 1.200 pessoas também na manifestação. Corta para mim. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite. Fique com Deus. Um forte abraço e amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite. E nós, Cleonice e Guilherme. Guilherme, dizem, não é chegada a sapé que aiá. A Cleonice sempre teve um sonho, ser cabeleireira. E agora, com 34 anos, ela conseguiu fazer um curso, está começando a fazer um curso. Foi aí que ela conheceu o Guilherme, um cabeleireiro que faz sucesso aqui no litoral de São Paulo. Os dois se conhecem, tem uma troca de olhares, conversa e tal, começa a namorar. Mas Cleonice percebe que Guilherme não é muito chegado a sapecaiaiá. Dizem as más línguas, Cleonice dizia. Mas mesmo assim, Cleonice não deixa, né? Tal. Só que Guilherme, apesar de não sapecar, ele começa a ter um controle absoluto. Põe os dois aqui. Começam a ter um controle absoluto sobre a vida de Cleonice. Ele é quem manda. Ora, você imagina, se é ele quem manda, ela não pode nem ir ali na esquina. E ele, segundo tudo que foi apurado, não gosta de sapecar. O que ocorre? Cleonice pensou e disse, eu não sapeco. Começa a receber ordem para tudo que é lado. Cleonice então decide terminar. Mas Guilherme separa, mas não para de ligar. Não para de ligar. E ele diz assim, não, vamos nos encontrar. Cleonice disse, bom, vamos ver agora se dessa começa a ir alguma abelha. Porque ela estava doida para sapecar, mas já estava uma situação difícil. Último encontro, ela disse, bom, agora sapeca. Ou sapeca ou não vai sapeca. Pois bem, Cleonice desaparece. 3 dias depois, o corpo de Cleonice é encontrado. No bolso da calça há um bilhete que diz o seguinte, eu descobri o seu segredo, você vai ser só minha. Ali está o bilhete e assinado Guilherme. Eu descobri o seu segredo, você vai ser só minha, assinado Guilherme. Para ter uma ideia, o cabeleireiro que não gosta de sapecar está foragido de uma história que começa assim. Naquele bilhete está a primeira pista do assassinato desta mulher. O papel é retirado do bolso e ali está escrito, eu já descobri o seu segredo. Agora você vai ser minha. Quem assina é Guilherme. Resta saber quem é a mulher que acaba de ser assassinada e quem a matou. A vítima é Cleonice. E a história do crime começa quando ela conhece Guilherme.
Cleonice está animada. Ela finalmente vai fazer um curso para ser cabeleireira. E é nos corredores da escola que ela conhece Guilherme. Cleonice, eu fiz minha matrícula, mas eu tô perdida. Você sabe onde que é a sala de maquiagem? Porque eu me matriculei nessa turma para começar hoje, mas Deixa eu dar uma olhada não pra sei. você. Ah, a sala 15A é do lado da minha. Ai, que bom! Você tá fazendo curso também? Não, eu sou cabeleireiro, né? E tô fazendo um outro curso também de maquiagem. E se você precisar de alguma coisa, eu posso estar te ajudando também. Ah, eu quero, obrigada. Você quer? Eu te levo até a sala, vamos até a sala. Vamos sim. Entendeu? A gente pode manter contato, se for o caso, e a gente vai se falando. Se você... E eles mal se encontram e Cleonice já o apresenta à família. Ai, tava com saudade de você, viu? Oi, mana. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Esse aqui é o Guilherme, aquele que eu tinha te falado da aula, lembra? Tudo bem? Minha irmã. Prazer, tudo bem? Tudo jóia. A essa altura, ela já está completamente apaixonada. Mas tem algo que a deixa intrigada. Vamos mesmo? Você topa? Que bom, tô adorando ficar com você, viu? Você é muito lindinha, tá? Guilherme não é muito chegado num sapeque iaiá. E ela desconfia até que ele gosta de meninas e meninos. Assim que é bom. Mesmo assim, os dois engatam um namoro. O que a deixa ainda mais surpresa é o ciúme de Guilherme. Pera um pouquinho. Daqui, deixa eu falar. É do serviço. Ó, ela tem namorado, viu? Quem que é que tá falando aí? Ele passa a controlar a vida da namorada. Ô, você tá de brincadeira comigo, eu marco com você. Quer saber por onde andou, com quem falou. Passa a mexer no celular e ai dela se algum amigo ligar. Toda hora no celular, deixa eu ver com quem que você tava falando aqui. Mas esse aqui é meu cliente. É outro? Esse é outro? Não é outro, é o cliente. Ele logo acha que está sendo passado para trás. Essa que você vai ver, eu já tô desconfiado disso daí. Ah, eu já falei pra entendeu? você que não tem nada a ver. E vê se você pode não olhar, atrasa. Você não quer olhar, pode olhar. Já vi isso daí. Vê se você não atrasa, viu? Cleonice tem uma confidente. É a irmã. As duas conversam por horas e horas. Uma sabe tudo da vida da outra. Pega meu celular, quer olhar tudo. Eu já falei que não tem nada pra ele olhar. Quer fiscalizar onde eu tô. Pediu... Por quê? Eu não sei. Eu não sei se ele teve algum trauma. Meu RG, meu CPF. Sério? Ah, não. Você precisa dar um jeito nisso. Não, eu preciso, de verdade. E Cleonice se abre com a irmã. Conta que já não suporta o ciúme do namorado e que vai terminar. Não tem. Sabe, eu acho que eu vou terminar e cada um pro seu lado. Acho que é o melhor. Ela sai da conversa disposta a pôr um fim na história. Cleonice encontra o namorado e diz que não quer mais. Carinho pra você? Não. Você tá com a cabeça quente, amor, não é assim? Vamos conversar direito. Guilherme não aceita o fim. Diz que é apaixonado e que vai deixá-la pensar melhor sobre o assunto. Não acredito. Mas ele passa a ligar insistentemente. Até que convence Cleonice a um último encontro. Vamos marcar pra gente conversar melhor. Ficou uma situação chata entre a gente, amor. Não vamos terminar desse jeito. Isso. Não, você sabe que eu gosto de você, amor. Ela sai de casa e desaparece. Durante 3 dias, a família recebe ligações do número de Cleonice. Alô? Oi, Cleo. Tá tudo... Tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Do outro lado da linha, uma voz abafada se passa pela garota. Oi! Tá tudo bem? Nossa, Cleo, sua voz tá estranha. A pessoa diz que está tudo bem, mas a família desconfia. Onde você tá? Tá tudo bem mesmo? Alô? Cleo, não tô te ouvindo. Até que numa outra ligação, alguém avisa. O corpo de Cleonice está no Instituto Médico Legal. Oi, sou eu mesma. Como assim? Tá. Não, tudo bem. Tudo bem. Qual ML?
um funcionário pega o bilhete e lê a frase: eu já descobri o seu segredo, agora você vai ser minha. E qual o segredo que ele teria descoberto? Nenhum. Ele achou que era traído e criou uma desculpa para cometer o crime. Ele é Guilherme. Um bilhete, um segredo. A mensagem vai se tornar a chave para desvendar um assassinato. O bilhete de poucas palavras foi escrito para Cleonice Célia Lemes, de 34 anos. O autor da mensagem é este homem, Guilherme de Oliveira Júnior, de 36 anos, ex-namorado da vítima, apontado pela polícia como assassino de Cleonice, motivo de muito sofrimento para a família da mulher. Ela era muito meiga, uma pessoa inocente, sem maldade nenhuma. Fazia apenas um dia que Cleonice tinha terminado o namoro com Guilherme, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Fez inúmeras ligações para ela naquele dia, até que ela não aguentou, cedeu aos apelos e decidiu ir ao encontro de Guilherme. Ele pediu que este seria o último encontro. Ela saiu então da cidade de Itanhaém, pegou um ônibus com destino ao Guarujá, onde mora a mãe de Guilherme. A família de Cleonice até hoje não sabe ao certo se ela chegou ao destino, se ela foi realmente até a casa da mãe de Guilherme. Os parentes só ficaram sabendo que 3 dias depois o corpo dela estava no Instituto Médico Legal. Eles foram até o IML e reconheceram o corpo de Cleonice. E aqui, exatamente nesta estrada, é o local onde o corpo de Cleonice foi encontrado. Segundo a polícia, foi apreendido um aparelho de celular da mãe de Guilherme na cena do crime. Era o celular que ele utilizava. Além disso, no bolso da calça de Cleonice havia um bilhete escrito por Guilherme. Era o bilhete mortal que abriu essa reportagem, com essas palavras: eu descobri o seu segredo. Você agora vai ser só minha. Assinado Guilherme. Na delegacia, o acusado foi ouvido e passou por um teste de caligrafia. Para a polícia, não restou dúvida de que o ex-namorado tinha matado Cleonice. Mas ele não confessou o crime e também não foi preso. Saber que não pode prender o assassino que estava lá na nossa frente, no mesmo local, por causa de segundo turno de eleição. O próprio delegado ficou revoltado, porque ele caía em contradição. Todos os delegados, os investigadores já sabiam que era ele. As irmãs da vítima me contam ainda que durante os 3 dias que Cleonice saiu de casa, apenas a mãe da cabeleireira recebia alguns telefones do aparelho celular da filha. Do outro lado da linha era uma mulher que se passava por Cleonice, com a voz abafada, só dizia que estava tudo bem e que logo voltaria para casa. Até que a família começou a desconfiar, quando uma das irmãs atendeu o último telefonema. De cara, ela percebeu que não era Cleonice que estava falando. Eu atendi e já reconheci que não era a voz dela. Ela só falou mãe, e aí ela percebeu que eu não era minha mãe, ela desligou. Aí eu falei, mãe, não é ela. Aí foi onde nós começamos a procurar e vimos que tinha alguma coisa errada. O cunhado da vítima foi até o IML para reconhecer o corpo de Cleonice, assassinada por estrangulamento. E para o espanto de Anderson, ao chegar lá, encontrou Guilherme. Quando eu cheguei, estava encostando com o carro no IML, ele estava saindo de dentro do IML. E a primeira reação dele, quando ele viu eu encostando no carro, foi sair correndo. Ele saiu correndo e entrou, tem um ponto de ônibus próximo ao IML, ele entrou no primeiro ônibus que estava parado. Aí eu, na gana de encostar lá o carro para ver se pegava ele, eu encostei lá o carro, cheguei a bater meu carro, saí correndo, o ônibus já tinha saído, aí não deu para me pegar ele. Aí nós fomos no IML, falei, esse cara que estava aqui, eu falei, não, ele estava pedindo para ver, para tentar reconhecer o corpo. Mas como ele não se identificou como parente, não é esposo, não é nada, nós não deixamos ver. Nisso que a gente continuamos conversando, e o rapaz foi lá ver, o rapaz do IML, funcionário do IML, foi lá preparar para a gente ver o corpo, ele chegou de novo.
Ele chegou de novo e falando, não fui eu não fiz nada. Como se ele não viu o corpo, como é que ele tinha tanta certeza que o corpo que estava lá era dela? Além de ter ido ao IML, a família descobriu que logo depois do crime, Guilherme ainda entrou na rede social de Cleonice com a senha dela e fez essa publicação, como se tivesse sido a cabeleireira a ter digitado essas frases que ofendem a moral da mulher. Mas no momento da postagem, Cleonice já tinha sido assassinada. Sem saber, ele deixou um vínculo entre o conteúdo do bilhete de papel e o texto da internet, como se o segredo fosse uma festa que ela teria participado. A investigação passou a não ter dúvidas sobre a autoria do crime e pediu a prisão de Guilherme, mas ele fugiu. O namoro entre Cleonice e Guilherme tinha sido rápido, cerca de 6 meses. Eles se conheceram num curso de cabeleireiro que ela chegou a concluir. Cleonice já estava separada há muitos anos quando conheceu Guilherme e já tinha um filho que tem 15 anos. Ela sonhava em ter um grande amor. Guilherme não tinha sido casado e já estava na profissão há bem mais tempo que ela. A paixão teria sido imediata. Guilherme veio até Itanhaém, na casa da família de Cleonice, uma única vez. Tinha sido marcado, inclusive, um churrasco naquele dia. Era a festa de apresentação do namorado da Cleonice. Os parentes todos vieram para cá para conhecer o Guilherme, que de primeiro momento passou a ser uma pessoa que fazia amizade fácil, conversou com todo mundo, demonstrou ser alguém sociável naquele ambiente de churrasco, de comemoração. Ficou aqui ao lado da churrasqueira e, para mostrar que era um bom cabeleireiro e atencioso com a família, separou algumas parentes da namorada para fazer penteados no cabelo. Ajudou, inclusive, a Cleonice, que estava começando na profissão, a também montar alguns penteados. Só que depois disso, rapidamente, ele passou a mostrar quem ele realmente é. E nesse mesmo churrasco, ele chegou a pedir para a própria Cleonice o número de telefone da irmã Kelly. Ela passou o número, nem imaginava o que estaria por trás desse pedido. A Kelly só ficou sabendo a real intenção no dia seguinte, quando ele começou a te mandar mensagem e te telefonar. Isso, ele me telefonou dizendo que se apaixonou por mim à primeira vista e queria ficar comigo. Aí logo em seguida eu já disse para minha irmã, eu falei, não é normal uma atitude dessa. Contei para ela, ela continuou o romance com ele, né? Só que aí ele não tinha mais vínculo com a nossa família. A família passou a ser contra a relação, que era semelhante a um relacionamento doentio. Cleonice mudou até o comportamento com os parentes. Motivo, o sentimento de posse que ele nutria pela namorada. Ele tinha ciúmes até do filho e da mãe da cabeleireira. A data é difícil para a família. É o aniversário da mãe de Cleonice e elas não têm o presente que mais gostariam de dar para a mãe. Falta um pedaço, que nem hoje é aniversário da minha mãe, a gente nem canta parabéns mais. A gente queria dar um presente para ela, que ele fosse preso e dar isso como presente, porque eu acho que pelo menos não ia trazer a paz dela, mas um pouco mais de tranquilidade em saber que foi feita alguma coisa. Para a família da vítima falta a irmã, a mãe, a filha. Mas faltam também muitas explicações sobre o crime, que além da prisão de Guilherme, querem também saber quem é a tal mulher que se passou por Cleonice no telefone e qual teria sido a participação dela no crime. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim aqui, meu filho. E esse rapaz, ali no carro tem um rapaz e ele está baleado, é ele. É um jogador de rugby que está nesse momento em estado grave. 20 anos de idade. Ele foi encontrado ferido no carro, ele estava indo para a casa da noiva. Põe no Cidade.
Neste hospital está internado um jovem de 20 anos, Lucas Ricardo Mariuzzi, que foi vítima de um crime que ainda é um mistério. Por volta das 10 horas da noite, Lucas saiu da faculdade. Ele então ligou para a noiva perguntando se ela queria um lanche e que já estava indo para casa. Depois disso, a família não conseguiu mais contato com o rapaz. O celular só dava desligado. Cerca de 3 horas depois, o carro dele foi encontrado parado bem aqui nesta rua, um local deserto e ao lado de um matagal. Uma pessoa que passava por aqui viu o veículo com as luzes acesas e uma das portas aberta. Ela ligou para a Brigada Militar e quando os policiais chegaram, encontraram Lucas baleado no banco da frente. A mochila com notebook, carteira de trabalho, cadernos e livros da faculdade ficaram no carro. Apenas a carteira de Lucas não foi encontrada. A polícia busca imagens de câmeras de segurança que possam esclarecer o trajeto feito pelo jovem e quem estava com ele. 2 linhas são investigadas: tentativa de homicídio e tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo a família, Lucas estava cheio de planos: terminar a faculdade em gestão financeira e se casar. Nos próximos meses, mudaria para o apartamento que tinha acabado de comprar. A dor é tão grande que parece que está te abrindo por dentro, sabe? Pensa num casal enroscado. Mostra ali para ver se lembra. Pensa nesse casal enrolado, lembra? Esse Bernardo que hoje está jogando no Ceará e que era do Vasco. E essa namorada dele, que se minha memória é boa, ela chama Patrícia, tem quase, não tô lembrando, mas minha cabeça é boa. Põe a imagem dela. Lembra quando ela foi? Nossa senhora, tá com airbag bom, grande, hein? Resumo, pensa quando ela foi na delegacia, que ela disse que apanhou, que ele tinha colocado um vídeo dos dois fazendo sapeque iaiá na internet e por aí foi. Corta pra mim aqui, meu filho. Aí, resumo, ele foi pro Ceará, ela que fez um escarcéu e falou, pintou e falou que ele botou vídeo dos dois sapecando, que não era possível. Pô, bem, e até aí você lembra que ela foi atrás dele lá para Fortaleza, onde ele joga no Ceará hoje, para ficar juntinho. Pois bem, agora o rolo que já era grande, ficou maior. Ele já responde um monte de processo. Ele tem processo para ameaçar os outros, processo por lesão corporal. Agora, o que acontece? Agora ele pode, né? Agora ele está na bica de responder por um negócio que é meio complicado, que é você comunicar um crime e a comunicação é falsa. Por quê? Porque ele tinha dito no depoimento que o vídeo da sapecagem vazou, né? Vazou, mas que não tinha sido ele, não. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência, né? Dizendo que era a vítima, que alguém entrou, surrupiou o vídeo. Pois bem, a polícia agora descobriu que quem colocou o vídeo, divulgou as imagens dos dois sapecando, segundo a polícia, a sapecagem, quem botou no vídeo foi ele. Põe no Cidade. O jogador Bernardo chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira e foi direto para a delegacia. Ele está morando em Fortaleza. O jogador do Vasco está emprestado para o Ceará. Bernardo foi intimado a dar explicações sobre uma polêmica envolvendo uma ex-namorada e um vídeo íntimo postado na internet. Em maio deste ano, o meia-atacante esteve na delegacia para registrar que alguém havia divulgado numa rede social um vídeo que ele aparece tendo relações sexuais com a namorada na época, Patrícia Melo. Ao contrário, Patrícia diz que foi o próprio jogador que divulgou as imagens.
Depois das novas explicações do jogador, a polícia vai intimar nos próximos dias a ex-namorada dele a prestar um novo depoimento na delegacia. O delegado quer confrontar as informações para saber se o jogador está mentindo. Caso fique comprovado, Bernardo vai responder por falsa comunicação de crime. O delegado diz ter tido acesso a um áudio onde o jogador aparece conversando com a ex. Ele teria se desculpado com ela por ter enviado o vídeo para um amigo. Eu tava bebendo, eu ia mandar outra parada pra ele, amor. Eu te falei, cara, foi sem querer, cara. E ele falou o quê? Ele não falou nada? Não, daí depois ele falou, Bernardo, eu recebi um negócio aqui. Eu falei, o que você recebeu aí, mano? Ele falou, um vídeo seu aqui com a Patrícia. Ele falou, então apaga aí, mano, por favor. Apaga esse negócio aí. Não é o que vai acontecer, é o que você fez. Eu sei que... Foi você que mandou. Já na delegacia, ele disse desconhecer quem possa ter divulgado as imagens. O jogador já responde por lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira. A mulher o acusou de agredi-la depois de uma briga que os dois tiveram na casa dele, no Recreio dos Bandeirantes. Na época, ela procurou a delegacia com vários hematomas pelo corpo. Pois bem, tira o sapequento daqui e bota esse aqui. Eu vou mostrar uma reportagem. Eu não sei se eu já falei para você do nosso Afonso Mônaco. Afonso Mônaco só perde em tempo de profissão para Percival. Percival trabalha nisso há 615 anos. O Afonso trabalha 600. Perde por 15 anos. Afonso, ó, desde a época das cavernas, o nosso Afonso Mônaco já fazia reportagem. Pois bem, voltar com outro. Afonso fez uma reportagem sobre um assalto a banco. Um assalto a banco que quem assaltou foi esse aqui. Esse aqui foi condenado pelo assalto a 65 anos de cadeia. Correto? Tá ali ele. Ele chama-se, o apelido dele é Galo. Ladrão de banco e ladrão de banco de ponta. Assaltante de ponta. Adivinha onde o Galo estava ontem? Galo cacareja? Não. Como é que o galo faz? Não, Percival, não é isso. Não é isso, Percival. O que o galo faz, como é que é o nome do som? Isso é ridículo. Você é ridículo. Você pediu. Eu quero saber como é o negócio que faz igual o galo. Não, já acabou comigo, esquece. Eu tô esquecendo. Cocoroca, não. Sei lá o que o galo faz, mas enfim, o galo faz lá que nem Percival fez. Esse sujeito aqui, 60, eu vou mostrar o assalto que ele fez. Esse sujeito estava, né, foragido, evidentemente, 65 anos de cadeia. Ele estava sentado num camarote ontem, na Vila Belmiro, estádio do Santos, assistindo ao jogo Santos e Corinthians. Que tal? Ele foi preso durante o jogo. Ele põe mais dele preso aí. Aí, ó. E o policial podia ter levantado um pouco essa cara feia dele, né? 65 anos de cadeia, num camarote na Vila Belmiro, assistindo o Santos vencer o Corinthians. E ele na maior alegria. Ele, já que o apelido dele é Galo, ele estava assistindo o Santos ganhar o Corinthians, ele estava mais feliz que pinto no lixo. E agora vai ser uma beleza, o Galo vai cacarejar na cadeia. Põe no Cidade o nosso Afonso.
Foi uma tarde com cenas de guerra nas ruas. Começou em Guarulhos, na Grande São Paulo, e terminou de maneira trágica na zona norte da capital paulista. 3 mortos, 12 feridos. Tinha mais de 30 tiros, só em 10 minutos. O assalto a esta agência bancária no centro de Guarulhos começou pouco antes das 2 da tarde. Armados com fuzis e metralhadoras, os criminosos roubaram cerca de R$100 mil. Quando saíam, foram surpreendidos pela polícia. Eles reagiram e deram início a uma fuga desesperada. Na hora ainda não, a gente só foi o tiro na porta, depois pra cima era muito tiro. Me joguei bem lá no banco do passageiro, esperei dar uma amenizada no tiroteio. O grupo de aproximadamente 15 homens se dividiu em 2 e no confronto com a polícia deixou um rastro de violência por onde passou. Foi uma coisa de pânico mesmo. O metalúrgico Leandro Marques, de 22 anos, estava de moto, parado num semáforo, quando foi atingido por uma bala perdida e morreu. O rapaz saiu de casa para comprar um celular. Seria uma surpresa para a namorada. O moleque é trabalhador, o moleque ia fazer uma faculdade ano que vem, mano. Vários planos aí. Um negócio muito triste, um episódio lamentável e ruim. Passar justamente nesse horário, nem um minuto antes, nem um minuto depois, para que pudesse não ter acontecido esse episódio. Os ladrões roubavam carros no meio do trânsito. Esta caminhonete foi um dos veículos. Ficou com os bandidos por aproximadamente 10 minutos. Na troca de tiros, a picape foi atingida 19 vezes. Nívia estava no carro, era refém dos bandidos. Fiquei no meio dos dois. E ali eles continuaram atirando também, atirado pro lado da polícia, porque vinha tiro de todos os lados. A perseguição era feita em carros e motos. Vários policiais foram baleados. Estas imagens, gravadas com um celular, mostram um dos PMs feridos. Pessoas que passavam pelo local tentavam acalmá-lo à espera do resgate. Mais de 100 policiais participaram da perseguição. Uma parte do grupo conseguiu despistar a polícia. Aqui nesta rua, na zona norte de São Paulo, 2 assaltantes foram cercados. Eles se refugiaram nesta casa, onde fizeram 4 reféns. Entre elas, uma criança de 8 anos. Um batalhão de policiais cercou o local. Atiradores de elite se posicionaram sobre os telhados. Um policial que tentou entrar na casa foi baleado. Começou a negociação. Um assaltante permitiu que o policial ferido saísse, mas exigiu que o resgate fosse feito pelo telhado da construção vizinha. Um dos assaltantes já entrou na casa ferido. Segundo os reféns, ele sangrava muito, sentou no sofá e logo depois caiu morto. Os reféns só foram libertados depois de 3 horas. O outro assaltante se entregou. Pouco depois, uma informação surpreendente. O assaltante morto na casa era um dos criminosos mais procurados do país. Carlos Antônio da Silva, o Balengo. Ele seria o responsável por várias ações do grupo fora dos presídios. Balengo também teria participado do furto de R$165 milhões ao Banco Central em Fortaleza, o maior da história do país. A polícia acredita que ele também liderou a maior onda de atentados do PCC em São Paulo. Carros e ônibus foram incendiados, bases da polícia atacadas. 36 policiais civis e militares morreram. No mesmo ano, Balengo foi acusado de participação no sequestro do jornalista Guilherme Portanova. Pouco depois, o criminoso foi preso em Porto Alegre. Lá, ele liderava uma ação semelhante ao assalto ao Banco Central. A ideia era roubar ao mesmo tempo 2 agências bancárias, através de túneis cavados num prédio comprado pela quadrilha. O plano foi descoberto a tempo pela equipe da Polícia Federal, que investigava o assalto de Fortaleza. Estas imagens mostram o momento em que policiais federais invadem o prédio.
Nas fotos, os criminosos aparecem rendidos no chão. Eram cerca de 40 homens. Balengo foi condenado a 7 anos de prisão e levado a um presídio de segurança máxima. Mas, logo depois, numa decisão polêmica da justiça, ele ganhou o direito de cumprir a pena em regime semiaberto. Resultado, fugiu apenas 12 horas depois. Livre, Balengo voltou a agir com a mesma ousadia, a mesma organização. Uma tragédia que podia ser evitada se Balengo ainda estivesse preso. O fim da carreira criminosa de Balengo seria motivo de comemoração para a polícia, não fosse o preço, os feridos e a morte de outras 2 pessoas. Entre elas, um colega que era considerado exemplo na corporação. O policial militar Ailton Tadeu Lamas tinha 22 anos de profissão. Ele participava do cerco aos assaltantes na casa quando foi baleado. Morreu no bairro onde morava. Quadrilha desse galo é uma quadrilha grande e eu cometi um equívoco. Eu pensei que a nossa reportagem fosse do nosso Afonso Mônaco, mas era do nosso Romeu Piccoli, o irmão mais velho do nosso Afonso. Me dá a manifestação, por favor. Você vai vendo essa aí, é o início da noite, já finalzinho da tarde, a manifestação em Porto Alegre. Você vai vendo as imagens, agora vamos para Curitiba. Você vai vendo também no início da tarde, manifestação em Curitiba, quando as pessoas se reuniam. Rio de Janeiro, Assembleia, em frente, na Candelária, em frente à Assembleia Legislativa. Você vai vendo a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, manifestação contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, também reivindicações sociais. Para onde vamos? Belo Horizonte. Vamos direto a Belo Horizonte, aí já imagens de agora. Belo Horizonte na Praça da Estação, centro de Belo Horizonte, com as centrais sindicais, PT, enfim, a UNE, todos aí reunidos. Vamos a Brasília. A imagem, mais amor, mais tolerância, mais democracia sempre. Aí isso é a paz, negócio de deputado. Golpe não. Aí você vê as pessoas se manifestando contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff e também contra a roubalheira no Brasil. Vamos a Goiânia. Imagens de Goiânia também à tarde, quando as pessoas começavam a se reunir no centro da capital de Goiás, a linda Goiânia. Vamos a Salvador. Você vai vendo Salvador. Imagens de Salvador também no finalzinho da tarde, quando, repito, centrais sindicais, a UNE, enfim, movimentos estudantis, movimentos de esquerda, movimentos sociais se reúnem. Ribeirão Preto, você vai vendo aí um início de um acampamento aí da manifestação em Ribeirão Preto, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo. E você vai vendo uma cidade que, por sinal, eu amo. Vamos agora, querida São Paulo. São Paulo onde tudo começou no Largo da Batata, no início da tarde. Há uma previsão inicial dos organizadores de 50 mil pessoas do Largo da Batata pegaram a Avenida Faria Lima, depois Rebouças, para chegar no centro da capital, centro financeiro da capital paulista, Avenida Paulista. Corta para mim. Nós vamos ter mais flashes também aqui e também durante o nosso Jornal da Record, logo depois dos 10 mandamentos. Adriano Hospício
e Gilsara, casados, juntos há 6 anos. E eles têm uma filhinha. Só que ele toma remédio controlado. Naquele dia, ele estava completamente fora de si. Uma discussão com a mulher e ele pega uma arma num final de uma história que começa assim. Adriano Hospício não sabe que carrega esse apelido. É que ninguém tem coragem de contar. Ele tem pavio curto. Vive brigando e discutindo com todo mundo. E como muda de humor o tempo todo, tem que tomar remédios controlados. Olha aqui, pai, eu preciso. Eu já falei pra você tomar cuidado, esses remédios é muito forte. Você tá tomando esses remédios direto, filho. Eu preciso, pai. Você sabe que o pai se preocupa com você. Até o pai tem medo das reações do rapaz. E sabe que a qualquer hora, o filho pode fazer uma besteira. De uns tempos para cá, Adriano está mais calmo. Ainda mais agora que finalmente construiu uma família e tem ao lado uma esposa como Gilsara. Pode ficar tranquilo, eu vou sim. Mas você vai, né? Os dois já estão juntos há 6 anos e têm uma filha de 3. Gilsara, bem que poderia se chamar Amélia. Ela cuida da casa, da filha, faz comida, dedica a vida a cuidar do marido. Os dois trabalham numa vidraçaria e Gilsara também faz questão de resolver todos os problemas do dia a dia. Tudo para deixar Adriano tranquilo. Obrigada. Tchau, tchau. O João vai precisar de um espelho lapidado. A gente já separa pra ele, tá? Tudo vai bem, até que Gilsara revira as coisas do marido e descobre uma arma. Ai, meu Deus. O motivo dele andar armado. Adriano! Oi, o que foi? Adriano, o que essa arma tá fazendo aí? Ué, medo de ser assaltado. Oi, o que foi? Adriano, o que essa arma tá fazendo aí? Ué, medo de ser assaltado. Mas, Adriano, a gente não tem problema com Mas assalto. a loja aqui não, tem que andar armado, tem que ter arma sim. Adriano diz que é porque tem medo de ser assaltado. Mas a resposta não convence. Ai, meu Deus do céu, ele com todo esse problema ainda coloca uma arma aqui dentro. Gente, olha. Na verdade, Gilsara sabe que num surto de raiva, Adriano é capaz de matar. Naquele dia, Gilsara está no trabalho quando resolve atravessar a rua e ir numa loja comprar um presente para a filha. Ela escolhe o presente e depois volta para a vidraçaria. É quando encontra Adriano. Ele está irritado. Você deixou tudo aqui assim. Acha que a esposa não deveria ter saído da loja. Os dois discutem. Gilsara percebe que Adriano está alterado. É quando o telefone toca. Ô, João. Sim, peraí. Ele quer saber... É 50 reais, já falei pra ele, é 50 reais, já falei pra ele. É 50 reais? Eu já falei. Do outro lado da linha, um cliente insatisfeito com o trabalho. Adriano manda a esposa desligar o telefone. Gilsara não obedece. Adriano então saca a arma e dá um tiro para o alto. Assim que Gilsara desliga o telefone, leva um tiro no peito. Adriano ainda pega a esposa nos braços e a socorre. No hospital, diz que o tiro foi acidental, mas a história não convence a polícia. E Adriano Hospício agora está na cadeia. Adriano foi preso na própria vidraçaria pouco depois de deixar a mulher no hospital de Bela Vista de Minas já morta. Ele foi encaminhado para a cadeia de Nova Era, cidade vizinha, e vai permanecer até a conclusão do inquérito. A Polícia Civil espera laudo da perícia para fazer uma reconstituição do assassinato. Se ficar provado que o tiro que matou Gilsara não foi acidental, ele vai responder por crime qualificado, sem direito à defesa da vítima. Os pais de Adriano decidiram quebrar o silêncio e concederam entrevista. Seu Armando conta que o filho mentiu ao dizer que o tiro foi acidental. O menino ele contou uma mentira para mim. Ele falou que estava aqui dentro e chegou uns bandidos aqui atirando e o tiro acertou na menina. Ele falou para mim, eu acreditei. Mas depois eu fiquei sabendo que ele foi preso, ele mesmo confessou a verdade, que havia tirado na esposa. E a verdade, por que ele atirou? Eu achava que ele era assassino também.
Eu falei, pode ser meu filho, mas se errar, vai ser minha mãe, se errou, tem que pagar pelo que fez. O primeiro tiro foi pro alto, a gente tá vendo um buraco lá na parede, lá em cima. O cara que estava aqui, foi testemunho, dizia que o tiro quase até... Ele tá batido também, porque a mão dele ficou tremenda, entendeu? Ele desceu a mão tremendo e aí disparou de novo. Ele desceu a mão tremendo. Ele deixou a mão tremenda e o tiro saiu. E foi justamente a ligação do cliente, atendida por Gilsara, que despertou a fúria de Adriano. Ele ficou insatisfeito com os pedidos que poderiam gerar prejuízo para a vidraçaria. Ele estava tão nervoso que mandou a esposa dele atender o telefone. Aí ele falou assim, está querendo que você coloque um tubo lá para ele? A esposa dele que atendeu o telefone. Fala com ele que é R$50 o tubo. E pegou o revólver e um tiro para cima. Apesar da investigação mostrar que Adriano apontou a arma para a mulher e atirou sem pensar 2 vezes, a mãe ainda acredita na inocência dele. Nós temos a certeza absoluta de que o nosso filho é inocente. Os parentes de Gilsara não querem comentar o assassinato. Em frente à casa da mãe da jovem, apenas uma faixa de cor preta, indicando que a família ainda está de luto. Pois bem, você agora vai ficar, eu e você, com horário político, mas depois nós vamos nos ver na novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Tchau, minha gente, fique com Deus, um forte abraço e amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta.